essa repartição tão bonita IBGE. Vocês vão sentir orgulho de trabalhar no IBGE. Começa temporário, depois passa para definitivo. É só o começo. É só o começo. Este concurso foi uma bênção dos anjos. Foi uma bênção de Deus eles terem adiado. Porque vocês vão ver os assuntos com calma. Vocês vão ver 100% do programa com bastante calma, sem precisar de correria. Vão ter sucesso pleno na prova. Ok? Então, nós vamos iniciar aqui mostrando alguns slides. Rayane está chegando aí. Seja bem-vinda, Rayane. Seja bem-vinda, Rayane, futura servidora do IBGE. Vamos iniciar. A proporção que o pessoal for pedindo aí para entrar, a gente vai permitindo o acesso. Vamos ver aqui alguns slides sobre o assunto de hoje. É um assunto fascinante. Deixa eu puxar aqui o texto 6.1. Vocês estão vendo direitinho aí o texto 6.1? Sim. Obrigado. O uso do porquê. O uso do porquê. Este assunto está presente em todo concurso público. Basta treinamento, basta dedicação, disciplina para dominar o assunto. Depois vocês vão ver o filme, né? Eu postei um vídeo ainda quando eu estava em Baturité, né? Um vídeo sobre as funções do porquê. No concurso, salvo engano, o concurso do Banco do Brasil. Então vamos iniciar aqui, ó. Porquê no início da frase e o porquê no meio da frase. Tá certo? É o porquê perguntando, tá certo? É o porquê separado, tá certo? Então, esse porquê aí, ele ocorre com as perguntas no início da frase e no meio da frase também, né? Essa função do porquê. Por que ser servidor público do IBGE? Por que... Aí, se eu disser assim, por que estudar para o concurso do IBGE no início aí? Então, veja que ela está no início e está perguntando, tá certo? Então, é o porquê separado, ok? Pode ser no meio da frase também. Estudar porque para o ingresso no IBGE... Então, pode ser no meio da frase, não tem problema, tá certo? Só não pode ser no final da frase. No final da frase ele tem acento, nós vamos já ver, tá bom? No final da frase ele tem um acento. Olha aí, ó. Olha aí. Eu acabei de falar, não foi? Porque separado com acento. Porque separado com acento. É no final da frase. É no final da frase... perguntando no final da frase. Vamos aqui fazer uma frase aqui envolvendo vocês aí. Vitório chegou mais cedo. Por quê? Ou seja, no final da frase. É o porquê separado e recebe o acento, né? O acento circunflexo, tá bom? Sabrina chegou mais cedo, por quê? No final da frase, separado com acento. Rayane tirou nota melhor do que Vitório, por quê? Final da frase, separado com acento. É fantástico, né, pessoal? Não tem como errar. Vamos mais uma função do porquê. Agora, o porquê junto. Agora, o porquê
junto. Aqui, a função vai ser de conjunção. Vocês já sabem que a conjunção, ela tem a função de ligar orações, ligar duas orações, né? A função da conjunção é ligar duas orações, ok? Agora, vamos aqui lançar uma frase envolvendo vocês com o porquê juntinho, né? Ligando duas orações, tá certo? Sabrina estudou muito porque acredita no concurso do IBGE. Então, ó, Sabrina estudou muito é uma oração. Acredita no concurso do IBGE é outra oração. O porquê ficou no meio, ligando as duas orações, tá certo? Então, aí é o porquê junto, ligando orações. Não é fantástico, pessoal? Não é fantástico? Agora vamos ver mais uma funçãozinha dele aí. Olha aí o porquê junto com acento. Nós já vimos o porquê separado com acento. Agora é o porquê junto com acento. Vem depois do artigo. Tem o papel de substantivo. Vamos ver lá. Quero saber o porquê Sabrina tira nota alta. Quero saber o porquê Rayane tira notas altas. Olha aí, o artigo antes do porquê. Aí ele é junto e ele é acentuado. E vem um artigo antes, né? Tá ok? Então, aí é a função de substantivo e o artigo vem antes. Aí, o porquê é junto e recebe o acento. Pode falar. Alguém está querendo entrar aí? Deixa eu ver aqui. É Hortência. Olha aí o Vitório aí, obrigado aí, Vitório. Você está ajudando muito, viu, Vitório? Rapaz, você está colocando esses slides na ordem, viu? Você está dando uma ajuda fantástica. Por isso que quero vê-lo junto com os outros, quero vê-lo lá no IBGE. Vou tomar um cafezinho com vocês lá. Viu, Vanessa? Vou tomar um cafezinho com vocês lá no IBGE. Eu quiser, professor. Eu amo muito essa instituição. Passei quase um ano lá. Tá certo? Eu estava recém-casado com a minha esposa Rosita, né? Minha namorada de mais de 50 anos. E nós estávamos lá no Rio, na sede do IBGE. Foi um ano fantástico, foi um ano inesquecível. Então, eu quero vê-los no IBGE. Vou fazer tudo de mim para... Ela escutou ali, viu? A Rosita escutou ali e disse, e lá nesse estágio do IBGE foi gerado a nossa primeira filha, a nossa filha Aline, tá certo? Nós voltamos do Rio, ela com quase já nascendo, né? Com 8 meses, né? Tá certo? Foi um momento inesquecível no IBGE. Por isso, pessoal, eu quero vê-los no IBGE. Vocês vão gostar do IBGE, viu? É fantástico trabalhar no IBGE. Vamos voltar lá aos slides. Fecha o parente e vamos voltar aos slides. Nós estávamos aí no porquê, junto com acento. Aí, nessa situação, esse porquê aparece depois de um artigo. Quero saber... Vou fazer uma frase aqui agora, envolvendo aí os que chegaram agora aí, a Vanessa, né? Tá certo? Olha, o porquê, quero saber o porquê de Vanessa estar entusiasmada com o IBGE. Olha aí, ó. Depois do porquê, antes do porquê aí, o artigo, né? Quero saber
o motivo, quero saber o porquê de Vanessa estar entusiasmada com o IBGE. Veja que um artigo antes aí, ó, um artigo antes. Então, ele tem que ser junto e ele tem que ter esse acento aí, viu? Toda vez que vem um artigo antes, tá certo? Toda vez que o porquê está depois de um artigo, ele é junto e ele é acentuado. Fantástico, né, pessoal? Fantástico, né? Vamos para frente. Mas ainda temos muita informação para vocês, viu, pessoal? Ainda temos bastante informação aqui para vocês. Vamos agora para uma questão de banca, viu? Essa questão aqui foi da banca Fulvesp. Esta questão foi da banca Fulvesp. Ele diz assim, é que você disse isso, né? Ó, eu tenho que colocar um porquê antes aí. Eu quero que vocês me digam qual é o porquê daqueles 4. Por que é que você disse isso? Por que é que você disse isso? Vocês têm na bandeja aí 4 porquês, né? Eu quero saber qual nós vamos colocar aí para esta frase ficar correta, viu? Reescrevendo esta frase aí, qual o porquê nós vamos colocar nesses 3 pontinhos aí para essa frase ficar correta. Quem arrisca? Você tem o porquê separado, sem acento, você tem o porquê separado com acento, você tem o porquê junto sem acento, e você tem o porquê junto com acento. Qual desses porquês você colocaria aí? É uma pergunta, é no início da frase. É uma pergunta e é no início da frase. Guardem bem isso aqui, pessoal. Ó, quando é no início da frase e quando é uma pergunta, é o porquê separado sem acento. É o porquê separado sem acento, viu? Vamos para outra. Agora vamos ver outra questão de concurso, outra questão de banca. Não será. Olha aí, ó. Esses 3 pontinhos aí no início não existem. Não existem, viu, pessoal? Viu? Esses 3 pontinhos aí no início não existem. Então a frase é assim: não será porque tem inveja dele? Não será porque tem inveja dele? O que vocês acham aí? Não será porque tem inveja dele? Veja que são 2 orações, ó. Tá ligando 2 orações, ó. Não será é uma oração e tem inveja dele é outra oração. Quando está ligando 2 orações, é o porquê junto sem acento. Quando está ligando 2 orações, é o porquê junto sem acento. Pessoal, é isso aí. Professor, o senhor repetiu bastante, mas é porque eu quero que vocês gravem bem isso, viu? Por isso que eu repito muito, viu? Não será porque tem inveja dele? Não será porque tem inveja dela? Então, esse porquê aí está ligando 2 orações. Quando está ligando 2 orações, é uma conjunção. Esse porquê aí é uma conjunção. Então, pessoal, ele é junto e ele não tem acento. Vamos para outra. Ele não veio porque estava doente. Ele não veio
porque estava doente. Qual será essa situação? Quem arrisca dizer? Qual será essa situação? Ele não veio porque estava doente. Quem arrisca? E aí, Vitória? Interessante nessa questão? Interessante. Ele não veio porque estava doente. Qual seria esta regra aí? Qual seria esta regra? Ele não veio porque estava doente. Quem arrisca dizer qual seria esta regrinha? Quem arrisca dizer? Vanessa. Veja bem, nós temos aí duas orações, né? Ele não veio, é uma oração. Estava doente, é outra oração. O porquê aí vai ligar duas orações. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Professor. Ela de alguma forma prospecta também para vocês. Professor? Sim, sim. Eu acho que é porque junto. Certíssimo, certíssimo. Está ligando duas orações, é o porquê junto, sem acento. Está ligando duas orações, é o porquê junto, sem acento. Sem acento. Parabéns, muito bem, muito bem. Vamos mais um aí. Não sei por que discutimos. Não sei por que discutimos. Vou dar uma dica, viu, pessoal? Vou dar uma dica. Equivale, esse porquê aí que você vai botar aí, equivale a pelo qual. Não sei o motivo pelo qual discutimos. Não sei o motivo pelo qual discutimos. Quando o porquê pode ser substituído pelo motivo pelo qual, este porquê é separado sem acento. Quando você pode substituir o porquê por o motivo pelo qual, a razão pela qual, quando você pode substituir por essa expressão, esse porquê é separado sem acento. Este porquê é separado sem acento. Não sei por que o Fortaleza ganhou do Ceará. Não sei o motivo pelo qual o Fortaleza ganhou do Ceará. Quer dizer, quando você pode substituir o porquê, assim, quando você pode colocar no lugar do porquê o motivo pelo qual, aí esse porquê é separado sem acento. É separado sem acento. Então, aqui o certo seria, não sei por que discutimos. Não sei por que discutimos. Ou seja, esse porquê é separado sem acento. Ele pode ser substituído pelo motivo pelo qual. Não sei o motivo pelo qual discutimos. É muito bonito, né, pessoal, o português, né? É fantástico, o português é bonito demais. Vamos ver mais uma questãozinha. Mais uma questãozinha. Ninguém sabe como ele veio, nem por quê. Ninguém sabe como ele veio, nem por quê. Ninguém sabe como ele veio, nem por quê. E agora, pessoal, porque no final da frase, eu falei bem isto aí no começo da aula.
Porque no final da frase, como é, pessoal? Porque no final da frase... Separado com acento. Certíssimo, certíssimo. Quem falou aí? Quem falou? Hortência. Hortência, Hortência. parabéns, Hortência. Porque separado com acento. Porque separado com acento. Porque separado com acento, quando é no final da frase. Pode ser interrogando e pode ser sem, no caso aí, não é interrogando, né? Não é interrogando, mas pode ser interrogando, tá certo? Ninguém sabe como ele veio, nem por quê, tá certo? Nem por quê. O ônibus chegou atrasado, agora interrogando agora. O ônibus chegou atrasado por quê? Final da frase, separado com acento. Final da frase, separado com acento. Viu, pessoal? Final da frase, separado com acento. Ok? Beleza? Eu vou mandar esses slides aí para o Vitório colocar naquele jeitinho que ele sabe colocar. Viu, Vitório? Vou mandar lá para o grupo lá. Tá bom? Vamos ver se tem mais coisa aqui. Bem, aí foi nosso último slide, né? Nosso último slide da aula de português de hoje, viu, pessoal? Foi isso aí, viu, Vitório? Nosso último slide da aula de português de hoje. Vocês viram, pessoal, resumindo aqui, ó, resumindo. Vocês viram 4 modalidades do porquê. Deixa eu escrever aqui, pessoal. Deixa eu escrever aqui. Vamos logo puxar aqui, porque vocês sabem que o Kaizen envolve o quê? Envolve o texto, esse que nós mostramos agora, envolve o filme do YouTube, envolve o vídeo, né, que é essa nossa conversa aqui, né, e envolve os testes de banca, né? Nós já vimos os testes de banca, as questões de banca, já vimos o vídeo, já vimos o texto, falta ver o filme, né? Então, vamos buscar aqui no YouTube o filme, vamos buscar aqui no YouTube. Vamos ver se a gente acha aqui no YouTube o filme. Deixa eu ver se eu acho aqui no YouTube o filme. Eu tenho que colocar, pessoal, é um filme que eu fiz quando eu estava no interior, viu? Depois vocês assistem. Eu vou só dizer aqui como vocês vão buscar, né? Bota lá, uso do porquê, professor Francisco Rodrigues. Professor Francisco Rodrigues, né? Uso do porquê. Uso do porquê. Tá certo? Então, vocês vão encontrar aí, tá certo? Se vocês puserem assim, olha ele aí, ó. Olha aí o professor, olha o professor Francisco aí. Olha o professor Rodrigues aí. Olha aí o professor Rodrigues. Se era um porquê no final, vamos transformar, botando um porquê no início da frase para ver o que acontece. Por que você está feliz? Olha, ele saiu do final da frase e veio para o início da frase. Foi o que aconteceu. Perdeu o acento. Perdeu o acento. Porque o ônibus chegou cedo. Ele saiu do final da frase e veio para o início da frase. Perdeu o acento. Ficou separado, continuou separado. Por que separado? Porque estuda. Você está feliz porque estuda. Olha aí, como sendo uma conjunção. Se você estuda, você vai ser aprovado no concurso. Então, uma função de... Não se sabe o motivo pelo qual o ônibus chegou cedo. Olha aí, ó. Não equivale a pelo qual. Depois de um artigo, ó. Depois de um artigo aí. A última função do porquê, a última função, para fazer a quinta, a última função do porquê é equivalente a um substantivo. Ele vem depois de um artigo. Pode ser um artigo definido, pode ser um artigo indefinido. Ó. Eu sei o porquê do seu sorriso. Veja que o artigo está antes do porquê. Ele passa a ser junto e passa a receber o acento. Então, o porquê. Tá bom, pessoal? Vocês viram aí, né? Vocês viram aí
né, para fechar o Kaizen, né, o filme do YouTube, né? Hoje deu sorte de ser um filme do próprio professor, né? Tá certo? Mas eu gosto de indicar filmes de outros professores. Por exemplo, eu recomendo que vocês assistam o filme também da professora Letícia, né? Professora Letícia. Ou então do professor Pablo Jamilque, tá certo? Por quê, pessoal? Olha aí o porquê. Olha aí, ó, Vitória, por quê? Porque eu quero vê-los no IBGE. Eu quero vê-los no IBGE. Então, eu quero cercar todas as possibilidades existentes para que vocês cheguem lá, para que vocês sejam funcionários do IBGE. Eu quero ver todas as possibilidades existentes, tá certo? Turma, nós já estamos aí quase 4 horas, 16 horas, então, os outros assuntos código de ética, conhecimento técnico, matemática. Hoje a gente preparou uma aula sobre regra de 3, né? Tá certo? Eu vou mandar esses slides aí para o Vitório, ele dá uma arrumada, ele coloca lá no grupo, aí vocês olham depois. E eu, quando for gravar para colocar no YouTube, aí eu coloco esses outros assuntos, tá certo? Quando eu for colocar no YouTube, aí eu coloco esses outros assuntos e comento também, tá certo? Vamos só dar uma amostrazinha aqui para vocês, tá certo? Deixa eu ver aqui como é que eu vou mandar para o Vitório para ele dar uma arrumada, tá certo? Vamos ver aqui por exemplo, de matemática, tá certo? Vamos ver aqui, por exemplo, de matemática, tá certo? Por exemplo, aqui de matemática. Vocês estão vendo aí, pessoal? Vocês estão vendo? Sim, professor, está aparecendo no total. Tá dando para ver? Tá. Ó, deixa eu dizer aqui para vocês como é que vai ser, ó. Ó, aula 6.20 de matemática, tá certo? Nós vamos abordar a regra de 3. Todo concurso exige regra de 3, viu, pessoal? Todo concurso exige regra de 3. Tenham bastante cuidado, é um assunto fácil. O que eu recomendo para vocês é ter o cuidado de colocar as unidades de medida abaixo das unidades de medida certinho, para não cair nas pegadinhas da banca. Por exemplo, essa questão aqui, ó, essa questão da banca aqui, tá certo? Essa questão da banca aqui, eu não vou mostrar. Olha aí, ó, eu vou mostrar uma questão da banca aqui para vocês terem uma ideia de como as pegadinhas elas são frequentes, tá certo? Olha essa questão aqui, ó. Por 10 torneiras passam 600 litros em 40 minutos, ó. Tá vendo, ó? Primeira frase, ó. Por 10 torneiras passam 600 litros em 40 minutos, tá bom? Aí, ele vem, sempre quando é um problema de regra de 3, ele dá uma frase inicial. Se tiver mais de 3 variáveis, se tiver mais de 2 variáveis, é uma regra de 3 composta. Se tiver só 2 variáveis, é uma regra de 3 simples. Por exemplo, aí nós temos 3 variáveis, tá certo? Nós temos torneiras, nós temos litros e nós temos minutos, tá certo? Então, aí é uma regra de 3 composta. Aí ele faz a pergunta. Por 12 torneiras, em 50 minutos, quantos litros passam? Quantos litros passarão? Aí vocês colocam, aí vocês armam a questão, tá certo? Colocando minuto debaixo de minuto. Opa, tem gente aí querendo entrar, né, pessoal? Vamos deixar entrar. Quem é que está querendo entrar aí? É Thaís, tá bom? Seja bem-vinda, Thaís, seja bem-vinda. Você perdeu uma parte da aula, mas depois você assiste o vídeo no YouTube, não tem problema. Vamos voltar lá onde a gente estava falando, era sobre... Vocês me ajudam aí, pessoal, que eu já estou com mais de 7 décadas de estrada. Às vezes, quando eu fujo de uma coisa, para eu voltar, não é fácil. Mas a gente estava falando de regra de 3, né? Exatamente.
regra de 3. Boa tarde, Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Seja bem-vinda. Então, vamos voltar lá para onde a gente estava falando de regra de 3. Está aí, ó. Tá certo? Então, está aí, ó. Você tem 3 unidades, você tem torneiras, você tem litros e você tem minutos. Aí você vai agora fazer a pergunta botando essas unidades debaixo de cada unidade. Por exemplo, deixa eu fazer aqui a armação dela aqui. Esse aqui é outro problema. Deixa eu procurar lá. Vamos procurar o problema lá. Não é esse problema aqui, não. Não é esse aqui, não. É aquele outro. Vamos ver onde é que está a armação. Acho que é essa aqui, ó. Eu acho que é essa daqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Ó, olha aí, ó. Presta atenção, ó. Como é que você arma o problema, ó. Torneira debaixo de torneira, né? Você tinha no início 10 torneiras, agora você tem 10 torneiras. Você aumentou, não foi? De 10 para 12 torneiras, você aumentou. Aí você bota o sinalzinho embaixo, certo? Bota o sinalzinho embaixo. Você agora quer, ao invés de 40 minutos, você quer ligar a torneira durante 5 minutos, tá certo? Então, ó, o que foi que aconteceu, Vitório? Passou de 40 minutos para 50 minutos, né? Então, olha aí, sinal demais, porque aumentou, né? Agora, aqui no X é a lógica, né, pessoal? Aqui no X é a lógica, tá certo? Se vai ser mais ou menos aqui no X, você vai depender da lógica das duas perguntas anteriores. Ora, pessoal, se você vai ligar as torneiras, mais torneiras, se você vai ligar, além de você ter aumentado 2 torneiras, se você vai aumentar os minutos, claro é que vai entrar mais litros na caixa d'água, né? Vai entrar mais litros. Então, mais também aí. Então, pessoal, foi tudo mais, tá certo? Quando é tudo mais, aí você faz a operação cruzada. Aí você faz a operação cruzada, tá certo? Você cruza. Por exemplo, como é que a gente cruza, pessoal, aí? Como é que a gente cruza? Você vai cruzar 12 com 600, né? Você vai cruzar 12 com 600 e dividir por 10, tá certo? Você vai cruzar 50 com 600. Quando eu digo cruzar, é ficar em cima no numerador. Você vai cruzar 50 com 600 e o 40 vai para baixo do denominador. Por quê? Porque foi uma regra de 3 direta. Aumentou em todos os momentos, tá certo? Se fosse uma indireta, uma regra de 3 indireta, era do jeito que está aí, ó, não ia cruzar nada. Eram os números que estavam em cima, ficavam em cima, e os números que estavam embaixo, ficavam embaixo. Tá certo? Por exemplo, eu ia dividir, se fosse uma regra de 3 indireta, eu ia dividir 10 vezes 40 vezes 600 por 12 vezes 50. Se fosse uma regra de 3 indireta, né? Inversa, né? Mas não é. Aqui, ó, aumentou tudo, é uma direta, né? Então, você vai inverter, tá certo? Você vai inverter, porque ela é incrível, né, pessoal? Ela é uma regra de 3 direta e você faz a inverter, né? A matemática aí, nesse ponto aí, ela deixa assim a pessoa, às vezes, confusa, ó. Mas não fique tranquilo, ó. Quando é tudo mais ou quando é tudo menos, você coloca o número que está embaixo para cima e os números que estão em cima para baixo, tá certo? O 600, que está em cima do X, olha aí, pessoal, regra de 3 aí, ó, uma dica de regra de 3 aí. Viu, Vanessa? Quando você armar uma regra de 3, sempre o número que está em cima do X, ele fica no numerador. Ele sempre fica no numerador. Por exemplo, aqui, ó, olha aqui, ó. Tá vendo aí, ó, o 600 no numerador aí, tá certo? Por quê? Porque ele estava em cima do X. Ele estava em cima do X. Quando ele está em cima do X, ó, quando ele está em cima do X, ele fica sempre no numerador, tá bom? Agora, como é uma regra de 3 direta, os outros invertem de posição. Os outros invertem de posição. O 12 vai para cima, o 10 vem para baixo. O 50 vai para cima, o 40 vem para baixo. Quer ver? Vamos ver lá, ó. Vamos ver lá, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aqui já é outro caso, aqui eu vou já explicar para vocês, ó. Tá certo? Olha aí, ó, o 12 foi para cima, o 50 foi para cima, o 10 veio para baixo e o 40 veio para baixo, tá certo? Quando você faz aí, eu aconselho vocês a, quando forem fazer uma regra de 3, vocês simplificarem, né? Simplificarem, cancelarem. Por exemplo, ó,
Você tem aí em cima, você tem 50, e embaixo você tem 10, tá certo? Então, você elimina esse 10. Divide 50 por 10, fica 5 em cima e tira o 10 de baixo, né? Esse 40 aí, ó, pessoal, esse 40 aí dá para você simplificar também. Você divide os 600 por 40, aí você dá uma simplificada aí, né? Tá certo? De sorte que, quando você simplificar tudo, você multiplicando os números que ficarem em cima, vai ser 900, tá certo? Quando vocês simplificarem tudo, vai ser 900. Tá bom? Ok, pessoal? A resposta é 900. Professor, dê um exemplo de uma regra de 3 que não é direta, ou seja, que os sinais não são iguais. Vamos ver, pessoal, vamos ver aqui o exemplo de uma regra de 3 que ela é diferente, ó. Olha aí, ó. Olha aí, olha esse resuminho aí como está legal demais, viu, pessoal? Olha aí, Vanessa, como esse resuminho aí está fantástico. A regra de 3, ela é direta se você sobe numa ponta e sobe na outra. Subtrai numa ponta e subtrai na outra. Ou seja, os sinais são iguais. E a regra de 3, ela é indireta, inversa, se você tem sinais contrários. Se você sobe uma unidade e diminui na outra. Ou se você diminui numa unidade e soma na outra. Vamos ver um exemplo de uma inversa, né? Uma regra de 3 inversa? Tá? Vamos ver aqui um exemplo de uma regra de 3 inversa? Vamos? Vamos ver um exemplo de uma regra de 3 inversa aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui, com todo carinho, com toda dedicação. Deixa eu sair daqui para eu mostrar para vocês uma regra de 3 inversa, né? Não está arrumadinho aqui porque o Vitório não deu uma arrumadinha ainda, né? Mas o Vitório, ele vai dar uma arrumadinha, rapaz. É que não, eu estava dando aula na faculdade, aí não deu para eu mandar para o Vitório esses slides para ele dar uma arrumadinha. Mas vamos ver aqui, exatamente, aqui, deixa eu ver se é esse caso aqui. Deixa eu ver se é esse caso. Não, não é esse caso aqui. Não é esse caso aqui. Vamos ver aqui. Vem aqui. Eu quero uma regra de 3 inversa. Tá certo, pessoal? Eu quero uma inversa. Uma inversa. Vê se a gente acha aqui uma inversa, né? Vamos ver se a gente acha uma inversa aqui. Aqui ainda é português, né, pessoal? Aqui ainda é português. Turma, mas vamos supor o seguinte, tá certo? Depois eu encontro uma inversa aqui, tá certo? Vamos supor o seguinte, tá bom? Vamos supor esse caso aqui, ó. Vamos supor esse caso aqui, tá certo? Vamos supor esse caso bem aqui, ó. Essa aqui nós já vimos, né? Pronto, aqui está uma inversa aqui, ó. Ah, até que enfim eu achei, né? Até que enfim eu encontrei uma inversa. Está aqui uma inversa, está aqui uma inversa, está aqui uma inversa, está aqui uma inversa. Tá aí, pessoal, uma inversa aí, ó. Era essa daqui que eu queria, viu, pessoal? Era essa daqui que eu queria, ó. 6 máquinas produzem um lote de peças em 5 dias. Presta atenção, viu, Vitório? Ó, 6 máquinas produzem um lote de peças em 5 dias. As 6 máquinas, tá bom? Todo problema de regra de 3, quando ele faz o problema, tá certo? Ele bota primeiro uma frase, depois ele bota uma que tem uma interrogação, tá certo? Agora, a segunda frase. Para produzir em 3 dias a mesma quantidade de peças, quantas máquinas precisam? Turma, quando você consegue entender o texto da questão de regra de 3, você já conseguiu 50% do problema. Tem uma dupla de professores, viu, pessoal? Vocês estão me escutando, então? Está me escutando, Vitória? Parece que não estão me escutando. Eu estou escutando. Está escutando, beleza, está escutando, tá certo. É porque às vezes o sinal cai, né? Às vezes o sinal cai. Então, pessoal, ó,
Quando você consegue entender o problema, assim, quando está no texto, você já tem metade da questão resolvida de regra de 3. Uma dupla de professores que eu gosto muito, que eu vou indicar para vocês agora, para vocês assistirem o filme dele sobre matemática, tá certo? O professor Renato, eu acho que vocês já assistiram o professor Renato. Olha, esse professor, ele é fantástico, viu? Ele inventa tanta coisa em matemática para evitar, assim, para quem está muito tempo sem estudar, ou que para pessoas que têm dificuldade em matemática, tá certo? Porque é muito comum, pessoal, as pessoas terem medo de matemática e terem medo de estatística, não é? Na faculdade eu tenho eu sempre procuro tirar, desmistificar isso para os alunos ficarem tranquilos, né? Porque eu ensino tanto matemática como ensino estatística. Aí eu noto, assim, que o medo dos alunos bloqueia o raciocínio, o medo. Então, turma, eu procuro sempre usar artifícios que usem mais interpretação, sabe? Entendeu? Tanto na estatística como na matemática. E esse professor Renato, que eu vou indicá-lo para vocês assistirem depois o vídeo dele sobre regra de 3, este professor, ele é fantástico, viu? Esse professor Renato, ele é fantástico. Eu vou já mostrar o vídeo dele aí, o filme dele no YouTube, para depois, com calma, vocês assistirem, tá certo? Para fechar o Kaizen, tá bom? Para fechar o Kaizen. É o professor Renato, gravem bem o nome. Ele sempre dá aula junto com outro professor, viu? São 2 professores juntos, né? Vocês já assistiram a aula desse professor, Renato? Já assistiram? Eu já andei indicando, não já? Acho que eu já assisti, professor, o canal deles é até matemática para passar, não é? Pronto! Olha, eu gosto de vocês porque vocês são alunos estudiosos. Quando a gente pergunta uma coisa, vocês já estão sabendo. É exatamente, o canal deles é Matemática para Passar. Matemática para Passar. São 2 professores, né? É o Barbudinho e o professor Renato. Eu estou esquecendo aqui o nome do Barbudinho, né? Parece que é André, uma coisa assim. Mas o Barbudinho é danado, viu? É tão craque quanto o Renato, viu? Depois vocês vão assistir o filme deles, tá bom? Então, turma, o que eu queria dizer aqui para fechar o raciocínio aqui, certo? Para fechar o raciocínio aqui, o que eu queria dizer para vocês era o seguinte, tá certo? A regra de 3, ela morre no texto. No texto da questão, você já matou a regra de 3. Quer ver? Ó, Vitório, por exemplo, nesse texto aí, tá certo? Você tinha 6 máquinas, né? Tá certo? Você tinha 6 máquinas. E agora você vai ter uma quantidade de máquinas para fazer o mesmo serviço em menos dias, ou seja, agora eu quero fazer a mesma produção de peça em 3 dias. Eu fiz a produção de peças em 5 dias, usando 6 máquinas, tá certo? Agora, pessoal, eu vou fazer a mesma produção, as peças lá de roupa. Inclusive, minha esposa, viu? Minha esposa, ela é craque em confecção, ela tem, e rede também, viu? Quando eu dou um exemplo desse aqui, ela já abriu os olhos ali, porque na área de rede, na área de confecção, é com ela mesmo, tá bom? Então, pessoal, essas 6 máquinas, elas produziam, digamos, um lote de 1.000 peças lá de confecção em 5 dias. Tá bom, Vitória? E o que é que eu vou fazer agora? O que é que o problema da banca fez? Ele quer agora que você faça a mesma produção em 3 dias. Pela lógica, você vai usar mais máquinas ou menos máquinas? Pela lógica. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Eu quero produzir 1.000 peças. Eu quero produzir 1.000 peças, tá certo? Em um prazo menor, em um prazo de 3 dias. Eu produzi antes em 5 dias. Agora eu vou produzir em 3 dias, tá certo? Ou seja, eu reduzi os dias de 5 para 3. Aí eu pergunto para vocês, e as máquinas? Eu vou reduzir ou vou aumentar o número de máquinas? O que vocês acham? A Rosita já gritou ali. É a área dela, né?
Tem que aumentar o número de máquinas, né, pessoal? Tem que aumentar o número de máquinas. Então, pessoal, quando aumenta o número de máquinas, tá certo? E quando você reduziu os dias, né? Foi menos dias e mais máquinas, aí é uma inversa. É uma regra de 3 inversa, viu? Por quê? Porque foi sinais contrários, né? Você diminuiu de um lado e aumentou do outro. Aí, pessoal, nessa situação, quem está em cima, fica em cima. Quem está embaixo, fica embaixo. O professor Renato diz, ele tem um dizerzinho que ele diz o seguinte, quando é nesse caso aí, viu? Você não faz aquele cruzamento, tá certo? Você não cruza, tá certo? Você faz direto. Quem está em cima, fica em cima, no numerador. Quem está embaixo, fica embaixo. Vamos ver, então, como é que fica, ó. Olha aí, ó. Você tem 6 máquinas e elas produziram em 5 dias 1.000 peças. Agora, eu quero produzir as mesmas 1.000 peças em 3 dias. Eu reduzi, não foi? De 5 para 3, eu reduzi. Se do outro lado eu reduzisse também o número de máquinas, aí ia ser uma regra de 3 direta. Mas eu fiz foi aumentar o número de máquinas, né? Então, é uma regra de 3 inversa. Quando é uma regra de 3 inversa, quem está em cima, fica em cima. Quem está embaixo, fica embaixo. Então, vai ser 6 vezes 5 em cima, dividido por 3 embaixo. Tá certo? Vamos ver aí se tem aí esse slide. Vamos ver se esse slide está aí. Ó, o Vitória não arrumou ainda, né, Vitória? Vitória não arrumou ainda, por isso que ele não está aí. Mas nós vamos encontrar esse slide aí. Eu vou mostrar para vocês esse slide aqui, ó. Tá aqui o slide aqui, ó. É esse slide aqui, ó. Tá certo? Tá vendo aí? Tá vendo aí, Vitória, ó? 6 vezes 5 em cima e 3 embaixo, que dá 10 máquinas. Tá certo? Então, olha aí, ó. Vocês acertaram. Ao invés de 6 máquinas, eu vou ter que usar 10 máquinas para poder atender essa encomenda no menor prazo, né? Se eu quiser pegar meu cliente, eu vou ter que contratar mais máquinas. Se eu não tiver, eu vou arranjar emprestado máquina de alguém, para eu não perder a encomenda, tá certo? Viu, pessoal? Quando você entende o texto da questão, você já tem meio caminho andado. É o que o professor Renato diz. O professor Renato chama isso, sabe de quê? De a regra dos 50. Esse professor é fantástico. Ele diz que é a regra dos 50 pelo seguinte, quando você entende a questão no texto, já tem 50% resolvido da questão. Então, ele chama a regra dos 50. Tá bom, pessoal? Tá entendido aí direitinho a mensagem? Então, agora eu vou lá, para poder a gente fechar. Eu já vimos questão de concurso, questão de banca, já vimos o texto, já vimos o vídeo, que é isso que nós estamos falando aqui. Falta vocês assistirem o filme, né? Deixa eu dizer aqui qual é o filme que vocês vão assistir, tá certo? Deixa eu dizer aqui. É o professor Renato, Matemática para Passar, né? Matemática para Passar. Então, vamos botar aqui, ó. Regra de 3, né? Regra de 3, Matemática para Passar. Certo? Matemática para Passar. Vai já aparecer aí. Vendo aí, ó? Olha ele aí, ó. Olha a dupla aí, pessoal, ó. Olha aí a dupla aí, ó. Esse barbadinho aí é fogo, viu? Esse barbadinho aí é fogo, viu, pessoal? Então, vocês vão assistir depois, vocês vão assistir esse filme. Vocês vão me prometer que vocês vão assistir esse filme, viu? Que vocês nunca mais vão errar a regra de 3, viu? Nunca mais vocês vão errar a regra de 3. Então, veja que o professor Rodrigo, ele se preocupa não só em dar o conteúdo da disciplina, mas também em dar dicas para vocês progredirem no concurso, né? Para vocês passarem no concurso, tá certo? Então, aí vocês têm que assistir. É 1h20, viu, pessoal? É 1h20 aí. 1,27 minutos aí. Vocês vão assistir, vocês vão me prometer, viu? Vocês vão assistir e vocês vão ficar doutores em regra de 3. Vocês vão ficar doutores. Depois vocês me dizem lá no grupo, se vocês gostaram ou não, viu? Vocês me dizem lá no grupo. Vamos mudar para outro assunto agora? Não, já vimos português, já vimos matemática. Vamos já encerrar, porque já passou de 4 horas aí, né, pessoal, né?
Não é isso, Vitório? Vitório, tu me dá um toque aí quando chegar em 4h30 aí, que a gente encerra, viu? Tá bom, Vitório? Vamos dar uma passadazinha agora, pessoal, em ética, né? Em ética. Vamos dar uma passadinha em ética. Deixa eu passar aqui para vocês aqui. Deixa eu sair daqui. Vamos dar uma passadinha em ética. Em ética aqui. Cadê ética? Vamos dar uma passadinha em ética aqui, tá certo? Turma, por incrível que pareça, eu queria dizer isso para vocês aqui, por incrível que pareça, a Lei 8.112, tá certo? A Lei 8.112 é uma cópia do Código de Ética. É uma cópia, porque o concurso ele escolheu os artigos da Lei 8.112, exatamente os artigos que têm a ver com a ética. Aí você diz, então, professor, não precisa estudar a Lei 8.112. Precisa. Sabe por quê, Vanessa? Porque é outra fonte. O Código de Ética do IBGE é uma fonte. E a Lei 8.112 é outra fonte, tá bom? Então, é importante vocês lerem as duas fontes. Então, ó, no Código na Lei 8.112, viu? Pelos artigos que eles botaram lá para o concurso, começou pelo artigo 116, viu? O artigo 116, ele trata exatamente dos deveres do servidor público. Mas, professor, eu já estudei isso aí no Código de Ética. Mas vai estudar de novo, porque agora é na Lei 8.112, tá certo? Então, vocês vão dar uma lida no artigo 116. Está lá na internet, né, pessoal? Professor, qual é o autor que o senhor recomenda para a gente ver lá na internet? É o professor Roberto Fernandes. Vocês já conhecem. Aquele do míssil, né? Ele tem brincadeira do míssil, né? Então, vocês vão lá no professor Roberto Fernandes e vocês vão estudar a Lei 8.112, tá ok? Vocês vão me prometer que vão lá. Então, o que é que vocês vão ver nessa lei? Começando pelo artigo 116. Vocês vão ver lá no primeiro inciso lá, o zelo que o servidor tem que ter no atendimento ao público, tá certo? Ele tem que ser também leal, como dizia lá no Código de Ética, ser justo e leal. Ele tem que observar as normas, isso mesmo dizia lá no Código de Ética, que o servidor público tem que observar as normas do Código de Ética, né? Ele tem que seguir as ordens do superior, que é a hierarquia, né? Do mesmo jeito de ir lá no Código de Ética, né? Tem que seguir a hierarquia. Ele tem que atender ao público com muito carinho, com zelo, né? Como diz lá no Código de Ética, porque a pessoa que vai no IBGE procurar um serviço do IBGE é um cidadão que paga imposto. E esse cidadão que paga imposto é quem vai pagar o salário de vocês. Então, vocês têm que atender bem ao público, tá certo? Do mesmo jeito que falou lá no Código de Ética, fala aqui na Lei 8.112, tá certo? As irregularidades, se você notar alguma coisa ética, do mesmo jeito que diz lá no Código de Ética, diz aqui na 812. Se você notar na repartição que o seu chefe está fazendo uma coisa desonesta e está mandando você também fazer essa coisa desonesta, você não pode ir na onda do chefe. Você tem que denunciar. Essa denúncia chama-se representar. Só que você, pessoal, não pode representar direto lá na comissão de ética. Você tem que mandar a denúncia através do seu superior hierárquico, tá certo? Abuso de poder, do mesmo jeito que fala lá no Código de Ética, tá certo? No Código de Ética fala lá que você não pode usar dos seus direitos lá na repartição para humilhar ninguém. Do mesmo jeito diz aqui, ó, você não pode ter abuso de poder. Vocês não viram lá naquela passeata lá, não viram, pessoal? Lá no Recife, né, aquele abuso de poder lá, aquele grupo da polícia atirando na população, e ainda hoje ninguém sabe quem autorizou aquele grupo a atirar na população. Então, eles extrapolaram a ordem do secretário de segurança, eles extrapolaram a ordem do superior, e eles abusaram, foi um abuso de poder, viu? Eles foram além do que é permitido eles fazerem. Porque, pessoal, o Código de Ética e a Lei 8.112, tá certo? Ela vale para todo servidor público.
tá certo? Mesmo o servidor público estadual, como é a polícia lá é estadual, mas você pode observar que quando tem um concurso para a polícia estadual, para a polícia, quando tem um concurso para a polícia, a lei 8.112 está no programa, tá certo? É porque eles tomam como espelho, tá certo? A lei federal, que é a lei 8.112, tá bom? Então, ninguém pode cometer abuso de poder. Você não pode ir além do que além do que lhe é permitido fazer, você não pode fazer. Principalmente atirar na população, pessoal. Aquele trabalhador lá que não tinha nada a ver com aquela passeata, perdeu o olho. Então você não pode extrapolar desse jeito, pessoal. Você não pode. As leis existem para serem cumpridas, tá certo? Então tá aí, pessoal. Vamos também, pessoal, ver aqui o que ainda fala aqui, ó. Por exemplo, questão de banca, ó aqui, ó. Ó uma questão de banca aqui, ó. O servidor deve denunciar ato aético. O servidor deve denunciar ato aético, ou seja, ato desonesto. Tá certo? Agora vamos ver as alternativas aí, né, pessoal? Vamos ver. Esse servidor pode denunciar diretamente à comissão, ele pode denunciar via um colega de trabalho, ele pode denunciar via um subordinado, ou ele tem que denunciar pela via hierárquica. O que é pela via hierárquica? É através do seu superior, né? Então, qual seria a resposta correta aí? Quem arrisca aí? Quem arrisca? Exato. A Rosita ali, a minha mulher já gritou lá. Então, pessoal, ó, você tem que seguir. E aí, Vitório, você mataria essa questão aí, Vitório? Ô, Vanessa, ô, Hortência, ô, Thaís, vocês resolveriam essa questão aí? Por exemplo, você notou que na repartição o seu chefe está fazendo uma coisa desonesta. Aí você vai ter que denunciar. Eu quero saber se você pode denunciar diretamente, se você pode denunciar via um colega de trabalho, você pedir, digamos, Vanessa já está no IBGE, e Thaís também já está no IBGE. Vanessa viu uma coisa errada. Aí diz, Thaís, leva essa denúncia aqui que eu estou mandando, através de Thaís, sem passar pelo chefe dela. Ou então, Vanessa é chefe na repartição, e Thaís trabalha na repartição e deve obediência à Vanessa. Aí Vanessa chama Thaís e diz, é subordinada, né, Thaís? Thaís, leva essa denúncia aqui, sem passar pelo superior dela. Aí, o que vocês acham aí dessa... uma questão, pessoal, essa questão aí sempre cai, viu, pessoal? Sempre cai. As bancas toda hora estão botando uma questão sobre a representação. Representar, pessoal, quando diz assim, o servidor não deve temer o seu superior. Se tiver errado, ele tem que representar. Representar é denunciar, certo? É denunciar, tá certo? Então, aí, a correta aí é a letra C. Ele tem que denunciar, agora, através da via hierárquica. A via hierárquica é através do superior dele. Professor, Sim. Eu lendo a questão aqui, eu marcaria a letra A. Aí eu erraria, porque por falta de interpretação, entendeu? Sei. Por falta de interpretação, eu colocaria diretamente na comissão, mas aí depois que o senhor falou, né, da questão hierárquica, aí eu entendi direitinho. É porque quando você vai diretamente, Vanessa, você vai denunciar o seu superior diretamente, você está, tá certo? Desobedecendo à hierarquia, viu? E não pode, viu? Não pode. Professor, sim. o microfone lá, o fone do Vitório não está funcionando, porque ele acabou de avisar no chat. Ah, tá certo, não tem problema, tá certo, não tem problema não. Eu entendi. Quando eu falar assim, pedindo um para participar, se o microfone tiver com problema, outro pode participar, não tem problema não, viu, pessoal? Então, veja, por isso que na matemática o professor Renato, viu, Vanessa? Por isso que na matemática o professor Renato disse que a interpretação vale metade da questão, tá certo? Porque, ó, você sabia essa questão, mas você ia errar por uma questão de interpretação, tá certo? Então, tem um cuidado. Eu ia errar. Tenham cuidado, viu? Tenham cuidado. Vocês leiam a questão todinha, o tempo é suficiente, porque as pegadinhas da banca, sabe onde é, pessoal? Eles começam toda certa a questão, todinha. Sabe onde é que está a pegadinha? Lá no final da questão, lá no final, viu? Lá no finalzinho ele muda qualquer coisinha lá.
Pode, principalmente a banca Sebrasp, viu? É por isso que eu digo que nós temos que ter cuidado com a banca. Por isso que eu digo, tá certo? Porque eles botam, vocês estão vendo aí, pessoal? Ó, vocês estão vendo que concurso não é difícil. Vocês estão vendo que concurso é barbada. Principalmente, desculpa eu dizer aqui, ó. Desculpa os homens aí, viu? Principalmente para as mulheres. Por que está passando muita mulher em concurso? Por que é? É porque as mulheres, elas têm capacidade de concentração, na leitura de texto, elas são melhores do que os homens. Então, pode olhar que todo concurso está entrando mais mulher do que homem. Então, por exemplo, um concurso desse aqui, pessoal, é mais releitura. É mais releitura. Por quê? As questões, elas vão ser exatamente como está no texto lá. Tá só? Vão ser exatamente como é que está no texto. É só você ler com atenção, ler a questão com atenção e não deixar de ler até o final a questão. Ler até o final. A pegadinha está no final da questão, viu? Sempre está no final da questão. Vamos ver aqui, só mais um pouquinho aqui para a gente passar para conhecimento e encerrar, né? Vamos ver só mais um pouquinho aqui, ó. Tá certo? Ó, olha aqui, ó. A Lei 8.112, ela trata dos deveres, das proibições, no caso aqui, viu, pessoal? No caso aqui do concurso, ela trata de outros assuntos, né? Essa lei, ela é muito grande, né? Ela trata até do meu caso, né? Eu só estou aqui em Fortaleza por um caso da 812, tá certo? Eu só estou aqui em Fortaleza que eu pertenço a outro Instituto Federal, pertence ao Instituto Federal de Baturité, viu? Eu estou aqui em Fortaleza exatamente por conta da Lei 8.112, porque eu precisei de um atendimento de saúde na família e lá não tinha. Lá em Baturité não tinha. Aí a Lei 812, tá certo? Ela permite que o servidor público, quando não tiver um tratamento de saúde no seu local de trabalho, permite que ele vá para outro local de trabalho onde tem aquele tratamento de saúde, certo? Mas isso aí não está nesse concurso, viu, pessoal? Vamos focar o nosso concurso aqui. O nosso concurso aqui, da Lei 8.112, só está esses itens aí, ó. Viu? Da lei, ó, isso aqui, pessoal, não é nem 20% dessa lei. Por isso que eu digo, esse concurso é fácil, pessoal. Esse concurso, ó, nós estamos na 6ª aula e vocês já sabem bastante coisa. Imagine quando a gente estiver no final, né? Lá para agosto, setembro, né? Entendeu? Então, ó, esta lei só está no concurso do IBGE uns 20% dela, que é exatamente, ó, que trata dos deveres do servidor, trata das proibições do servidor, trata da acumulação. Por exemplo, quando eu fui entrar no IBGE, eu vou contar outra história aqui, isso aqui tem a ver com o concurso, viu, pessoal? Isso aqui tem a ver. Quando eu fui assumir no Instituto Federal, quando eu passei no concurso, viu? O departamento jurídico lá do Instituto Federal não queria aceitar a minha posse, não. Você vê, pessoal, como essa questão de interpretação é uma coisa séria, né? Eles interpretaram lá que tá certo? Eu não podia acumular duas aposentadorias. Porque eu já tinha uma aposentadoria como gerente, né? Que é cargo técnico. E a Lei 8.112, ó, acumulação, ó. Está no programa de vocês aí, ó, já serve de exemplo, viu? Ela diz que você pode acumular, desde que seja na área de saúde, por exemplo, você pode, se você é médico, você pode ter 2 aposentadorias de médico. Acumular aí, pessoal, é no sentido de você ter 2 aposentadorias, tá certo? Então, por exemplo, se você é enfermeiro, aí se for bom em medicina, aí foi trabalhar como médico, você pode se aposentar. Já tá aposentado como enfermeiro, pode se aposentar como médico, pode acumular 2. Tá certo? Então, na área de saúde, pode ter 2 aposentadorias. Na área do magistério e na área técnica, que é o meu caso, viu? Meu caso, eu posso acumular. Eu já tenho uma aposentadoria como técnico. Eu posso ter outra como professor. A Lei 8.112 permite. Aí eu expliquei lá para eles, né? Eu expliquei lá no departamento jurídico, educadamente, né? Eu não ia brigar com ninguém, né? Eu disse, ó, pessoal, leia com atenção a interpretação aí da 812, leia com atenção, que eu sou aposentado como técnico, eu posso acumular como professor, e eu estou fazendo um concurso aqui para professor. Eu só não poderia, se eu estivesse fazendo concurso, por exemplo, para auxiliar administrativo lá, que era um cargo técnico, eu não podia, porque a 812 não permite 2 aposentadorias, não permite acumular 2 cargos para a mesma
exceto na área de saúde, né? Então, eu não poderia, eu já tenho uma aposentadoria como técnico, eu não podia ter outra no Instituto Federal. Mas eu estou lá como professor. Como professor, a Lei 812 diz que pode. Como professor, eu posso me aposentar como professor e posso me aposentar como cargo técnico. Ou seja, eu posso acumular. Então, aí, ó, um exemplo prático aí para vocês aí, viu, pessoal? Um exemplo prático aí para vocês aí do concurso, viu? Nós ainda vamos ver esse assunto, né? Nós ainda vamos ver. Outro item que a lei que está no concurso, as responsabilidades, viu? As responsabilidades que o servidor público tem, está no concurso. E das penalidades, viu? Que vocês sabem que as penalidades nós já estudamos lá no Código de Ética, não foi? Só vocês estão lembrados que o Código de Ética, aquela comissão do Código de Ética, ela não pode demitir ninguém. E aqui pode. Na 812 pode. Por exemplo, se eu for para o exterior e me ausentar por mais de 30 dias, quando eu voltar, eu já estou fora. O Instituto Federal já me demitiu. Por quê? A Lei 8.112 diz que a pessoa não pode se afastar do seu trabalho por mais de 30 dias, sem comunicar, né? Sem dar uma comunicação. Tá certo, pessoal? Então, vejam que das penalidades lá no Código de Ética, só pode ir até... Vocês lá lembram o que é que o Código de... O que é que o Código de Ética pode aplicar como penalidade? Vocês ainda lembram? Já botei para vocês questões aí. Não é possível que vocês tenham esquecido. O Código de Ética do IBGE só tem poderes para uma penalidade. Qual é? Qual é, pessoal? Vocês já fizeram. Hein? A censura. Exatamente, viu? Tá bom, gostei. Então, pessoal, ó, dependendo da questão, no concurso, se for sob a Lei 812, pode demitir. Mas se for sob o Código de Ética, só pode aplicar censura, viu? Tá certo? Tá ok? Então tá aí, pessoal, viu? Vamos agora passar para... O assunto agora Sim, pessoal. A recomendação que eu faço aqui para vocês estudarem, tá certo? É aquele professor lá que eu já falei para vocês, Roberto Fernandes, viu? Aquele do míssil, viu? Vocês vão lá no YouTube e assistam o filme dele sobre a Lei 8.112, tá bom? Vamos agora passar para nosso conhecimento técnico, né? Para a gente encerrar, né? Dá aqui um plazinho aqui sobre o conhecimento técnico para a gente encerrar, tá bom? Tá ok, Vanessa? Vamos passar lá. Conhecimento técnico, tá aqui, ó. Conhecimento técnico, cadê aqui, ó? Ó, não tá, o negócio aqui não está organizadinho, porque não passou pela mão de Vitória ainda. Vamos ver aqui, ó, conhecimento técnico aqui, ó, conhecimento técnico. Aí, ó, conhecimento técnico. Vamos ver aqui um comentáriozinho, né? Vamos ver aqui um comentáriozinho sobre o que é que nós vamos abordar hoje do manual. Turma, este manual foi lido em mutirão. Vocês que lerem mutirão, vocês têm que saber, todo dia vocês têm que ler pelo menos 5 páginas desse manual, viu? É um manual pequeno, né? São 60 páginas lá, né? Todo dia você leia 50, marque, faça resumo, faça tudo. Hoje nós vamos falar sobre o ensaio do censo. O ensaio do censo, viu? Tá certo? Quais são os objetivos do ensaio do censo? Já caiu em questão, viu, pessoal? É testar a operação censitária. Viu? Aquele censo que acontece antes do censo total, por exemplo, já aconteceu, né? Esse ensaio do censo já aconteceu. Já teve concurso para recenseador, foi feito numa cidade. Vocês sabem qual é essa cidade, né? Vocês sabem. Então, ó, o objetivo que está lá no manual do censo, do ensaio do censo, é testar a operação censitária. Testar aquele aparelhozinho, aquele computadorzinho de bolso, né? Você ainda lembra como é o nome daquele computadorzinho de bolso? Você ainda lembra? Que quando você for fazer as perguntas nos domicílios, vocês vão levar aquele computadorzinho de bolso, né? Ele tem um nomezinho. Como é o nome? Quem lembra? Aquele computador de bolso. Quem lembra o nome dele? É o dispositivo móvel de coleta, né? Exatamente, viu? Tá certo? Exatamente. Esse manual aí,
esse aparelhozinho, ele tem os questionários, tem o mapa, ele tem tudo lá, certo? E além dele, você ainda leva um mapazinho de papel, né? Para auxiliar, localizar os endereços, né? Tá certo? Então, isso aí, pessoal, já foi feito numa cidade de Minas Gerais para testar o censo que vai ser feito por vocês, viu? Tá certo? Foi para testar aquele aparelhozinho, para testar o questionário, para testar o mapa, para testar a localização dos endereços. Já foi feito isso aí. Chama um ensaio, né? Um ensaio do censo, viu? Tá bom? Aí, turma, esse ensaio, ele aconteceu, é importante vocês saberem, tá certo? Esse ensaio, ele aconteceu, viu? Na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. E foi no ano de 2019, viu? Ele aconteceu de outubro a dezembro de 2019. Então, ó, foi feito concurso para recenseador, viu? Foi feito concurso. Foi contratado, tá certo? O recenseador foi contratado, viu? E tudo que vai ser feito agora no censo do Brasil inteiro foi feito lá. Exatamente, o objetivo é aquele, é testar a operação censitária, para ver se tem alguma coisa para, né, para melhorar, para retificar, para fazer um Kaizen, né? Para fazer um Kaizen. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Então era isso que eu queria dizer para vocês, tá certo? Queria dizer para vocês sobre a parte da conhecimento técnico, viu? É o ensaio do censo. O ensaio do censo. Ele é feito antes do censo. E já foi feito para esse censo agora, em 2019, na cidade de Poços de Caldas. Foi testado, tudo lá foi testado. Tudo. Tá certo? Entendeu? Foi legal lá. Foi feito todo direitinho. A data de referência, vocês sabem, né, que tem que ter a data de referência. A data de referência lá foi de 1º de outubro até o início de dezembro, tá certo? Nesse censo agora, se não tivesse sido adiado, a data de referência ia ser a meia-noite de julho para agosto de 2020, tá certo? Que é a partir desta data, que chama data referência, é que tudo vai ser comparado. Viu? Eu não posso comparar uma coisa de 2019 com uma coisa de 2020, né? Eu tenho que ter uma data de referência para comparar as coisas. Então, essa data de referência é importante, viu, pessoal? Quando vocês forem fazer o censo em 2022, que eu acredito que vai ser em 2022, vocês vão ter outra data de referência. Pode ser janeiro, pode ser fevereiro, pode ser março, conforme for o dia do censo, né? Vocês só não vão fazer mais o ensaio do censo, porque já foi feito, viu? O ensaio do censo já foi feito, tá bom? Ok, pessoal? Então, a gente termina por aqui, viu, pessoal? A gente termina por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. Mais um tijolinho aí na construção, né? Mais um tijolinho, né, Vitória? Mais um tijolinho na construção dessa missão, né? Isso é uma missão, viu, pessoal? Passar no concurso do IBGE é uma missão. É uma missão. Eu já passei mais de 40 concursos, porque eu encaro com seriedade, tá certo? Minha mulher reclama muito, diz que às vezes eu nem durmo direito de noite, eu vou até de madrugada, quando eu pego um negócio desse é para valer, tá certo? Então, vocês encarem como uma missão de vida. Ah, professor, mas é temporário. No negativo, pessoal. É temporário, mas vamos ter humildade. Começa de um temporário, depois vai para um definitivo, depois vai para um melhor, depois você vai crescendo, vai crescendo. O primeiro concurso que eu fiz foi para uma função que, na época, era chamada de outro nome, mas era como se fosse um contínuo, assim. Era o serviço braçal mesmo, tá certo? E fui galgando, fazendo outros concursos, galgando, até chegar a gerente, tá certo? Então, é assim, a vida da gente é assim. A gente vai progredindo, tem que ter humildade, a gente vai crescendo aos poucos, crescendo, e a gente encarando com aquelas duas coisas, né? Dedicação e disciplina. O povo oriental, o povo japonês, o povo chinês, esse povo que segue a filosofia do Confúcio, né? Confúcio é um povo vitorioso. Por quê? Eles têm disciplina e dedicação, tá certo? Coisa que o povo ocidental não tem, né? A gente tem que admitir nossa lacuna, né? Nós, ocidentais, nós não temos essa disciplina e essa dedicação, né? Nós não temos. A gente tem que se policiar, né? Tem que se policiar.
Mas o povo oriental que segue a filosofia de Confúcio, ele já tem na pele essa dedicação e essa disciplina, tá certo? Tá ok, pessoal? Então, fiquem com Deus, uma boa tarde